Oi, galera! Por aqui mais uma vez o nosso encontro. Continuo tendo dificuldade de falar com vocês em vídeo. Tenho melhorado, acredito, cada vez que venho aqui para frente falar com vocês, mas é difícil, é complicado. Tomara que esteja valendo a pena, que vocês estejam aproveitando, curtindo e, obviamente, rindo um pouquinho da minha cara, né? Hoje, o que eu vim falar com vocês? Eu vim falar com vocês sobre a classificação dos elementos na tabela periódica. Nós temos 4 critérios de classificação para os elementos. Quais são? O primeiro critério, pessoal, envolve as propriedades gerais. Propriedade geral classifica os elementos em metal, não metal, gás nobre ou hidrogênio. O que a gente vai falar primeiro? A gente vai falar primeiro dos gases nobres, os elementos que fazem parte da família 18. O que eles têm de característica? Além de todos serem gases, obviamente, como o próprio nome da família diz, eles são estáveis, eles não formam moléculas e eles são pouco reativos. Tudo isso se deve ao fato deles possuírem 8 elétrons na camada de valência. Eles estão com essa camada completa. O hélio ali tem só 2 porque ele só possui a camada K. Mas essa é a característica desse grupo. Gás nobre, não se mistura, não reage, é feliz sozinho. O outro grupo que a gente vai falar é o grupo dos ametais. É esse grupo que envolve a cor amarela na tabela. Esses não metais ou ametais se caracterizam por serem quebradiços e opacos. Então, a gente pode lembrar do grafite do lápis, né? Que a gente tem uma facilidade de quebrar, mas cabe lembrar que o grafite é o único metal que tem brilho. Então, o grafite foge dessa característica de opacidade dos outros, certo? Então, os ametais, eles não têm brilho, eles são quebradiços e eles não são bons condutores, nem de calor, nem de eletricidade. Por conta disso, eles são usados como isolantes térmicos, certo? O maior grupo da tabela periódica é classificado como o grupo dos metais. Os metais possuem brilho, os metais são ótimos condutores de calor e de eletricidade, por isso são usados em panelas, são usados em fios de luz, justamente por essa característica de conduzir bem a energia. Como característica também, os metais são dúcteis e maleáveis, se transformam em chapas, em fios sem quebrar e podem ser moldados, né? Isso faz dos metais um grupo com uma grande aplicação no nosso cotidiano, né? Nos portões, nos talheres, em várias coisas que a gente utiliza. E o último grupo da tabela é o hidrogênio. É o grupo formado por um único elemento. Por que o hidrogênio não está enquadrado em nenhum dos outros grupos? Porque o hidrogênio ele é um elemento atípico. Ele é um elemento que reage com metal, reage com não metal, é um gás, é incolor e é muito inflamável. Então, o hidrogênio ele está ali na família 1 só porque ele termina em S1, porque não existe, na verdade, um lugar certinho para ele. Então, ele foi colocado ali. Mas não esqueçam que ele não é um metal, tá? Os metais começam ali a partir do lítio, ok? Então, espero que essa primeira parte das propriedades tenha sido bem entendida. Na sequência, a nossa segunda classificação envolve o subnível mais energético. O subnível mais energético é aquele que faz a relação com o diagrama de Pauling, com aquele último que eu escrevo quando eu faço a distribuição da diagonal dos elétrons, certo? Então,
De acordo com esse subnível mais energético, todo mundo que está ali na família 1, ó, termina em S1, todos eles. Todo mundo que está na família 2 termina em S2. Todo mundo que está na família 13 em P1, 14, P2, 15, P3, 16, P4, 17, P5, 18, P6. A exceção ali é o hélio, né? Volto a falar, só tem a camada K, fica estável com 2 elétrons. Esses elementos, então, que tem como subnível mais energético o S ou o P, são chamados de elementos representativos. Onde é que estão os nossos representativos, então? As 2 primeiras colunas e as 6 últimas colunas. Aí estão os representativos. Terminam em S, terminam em P, quando a gente faz a distribuição de Pauli. Esse grupo do meio, pintado de amarelo, com mais esses 2 que estão aqui no final das séries dos lantanídeos e dos actinídeos, são os elementos de transição externa. Eles se chamam assim porque eles terminam com o subnível D. E eu tenho a mesma ordem, ó. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Então, esse bloco do meio aqui é classificado como transição externa. O correto seria que esses 2 elementos aqui, pessoal, estivessem ali, ó. Tá? Eles ficam sinalizados ali no final em função das séries dos lantanídeos e dos actinídeos, mas o local deles deveria ser exatamente aqui nesses 2 quadradinhos, terminados em D1. Por fim, aqui embaixo, ó, pintado de azul, estão os subníveis F, do F1 até o F14. Que a gente chama, então, de transição interna. Pessoal, essa colocação aqui dos elementos na tabela, ela fecha com o diagrama de Pauli. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse elemento, que é o terceiro aqui, ó, ele é o argônio, tá? Então, o argônio, ele, na tabela periódica, está no terceiro período na família 18, em função desse subnível aqui. Aqui no meio, cada vez que eu quero fazer a relação do local onde o elemento está com o diagrama, eu preciso me lembrar que os elementos que estão aqui no meio, o subnível mais energético deles é sempre N-1. Quer dizer, se ele está no 4º período, o subnível mais energético dele é 3D alguma coisa. E esses elementos que estão aqui embaixo, com o subnível F, né, se eu quero fazer a relação aqui do local deles na tabela periódica com esse subnível, eu tenho que lembrar que ele está com 2 unidades a mais do que o subnível mais energético. Se ele é 4F4, aqui na tabela ele vai aparecer no 6º período, certo? Então, isso é uma coisinha, que é um detalhezinho importante da classificação periódica para a gente se ligar. A terceira e a quarta classificações se referem à ocorrência na natureza e ao estado físico. Ocorrer na natureza é ser encontrado nela ou ser fabricado apenas em laboratório. É isso que eu pontuo dessa vez. Da minha tabela, 90 elementos são naturais, até o número atômico 92, tirando o tecnécio e o bromécio. O tecnécio e o bromécio, então, são artificiais, se chamam de cisurânicos, e os de depois de 92 são os artificiais transurânicos. E quanto ao estado físico, a maioria dos elementos é encontrado na forma sólida. Temos 2 líquidos, só o mercúrio e o bromo, e temos vários gases. Os gases nobres, mais o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro e o flúor. Tá?
Então, 4 classificações permeiam a nossa classificação periódica ou a nossa tabela periódica. Beleza? Aqui, então, temos uma versão da tabela com os artificiais pintados de verde, ó, os com número atômico maior do que 92 e o tecnécio e o bromécio. Temos ali, ó, de líquidos, os pintados de azul, o mercúrio e o bromo. Os gasosos aqui, ó, os gases nobres, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e o hidrogênio. E os sólidos, então, pintados de preto, ok? Prometo, mais além, retomar aquela questão do subnível mais energético com vocês, certo? Mas o que aquilo quer dizer para mim, ó? Se eu olhar aqui o enxofre, certo? Olha ali, ó. P1, P2, P3, P4. Eu já sei que o enxofre aqui termina em P4. Se ele está no terceiro período, qual é o subnível mais energético dele? 3P4. Se eu pego o bário aqui, ó, o bário está na família 2. Eu sei que a família 2 termina em S2. O bário está no sexto período. Qual é o subnível mais energético dele? 6S2. Então, quem está nas pontas, ou seja, os elementos representativos, o subnível mais energético é direto a relação entre o período e a família. Quando eu tenho alguém aqui do meio, por exemplo, o ferro. O ferro ele está no quarto período. Se ele está no quarto período, o subnível mais energético dele é 4 menos 1. Todo mundo que está aqui no meio tem que tirar 1 do período. Então, o ferro ali, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Eu já sei que aqui na família 8 ele termina em D6. Se o período dele é o 4, 4 menos 1, 3D6. Se eu tivesse, por exemplo, o cobre aqui todo mundo termina em D9. Como ele é do quarto período também, o subnível mais energético dele é 3D9. Se eu tiver o talho, ó o talho ali, ó, D1, D2, D3. D3, sexto período. 6 menos 1, 5D3. E esses que estão aqui embaixo, pessoal, são os F, né? Lembraram? Então, olha aí, ó, F1, F2, F3, F4. Vamos pensar no urânio aqui. O urânio está no F4, sétimo período. Qual é o subnível mais energético dele, então? 7 menos 2 é 5F4. Se eu pensar no bromécio, ó, F1, F2, F3, F4, F5. F5 e ele está no sexto período. Qual é o subnível mais energético dele? 4F5. Ok? Um beijo mais uma vez. Estudem, estudem, estudem. Não é porque eu estou de longe que vocês podem deixar as coisas de lado, tá? Continuo chateando, continuo cobrando. Vamos lá, tá? Porque quando a gente voltar, não podemos estar perdidos na poeira. E não sabemos quando isso vai acontecer, né? Estamos aí isolados do convívio social, mas precisando nos manter com a matéria na cabeça. Um beijo, se cuidem, tá? A semana que vem tem mais. Se não gostaram, me desculpem, mas me deem joinha.